Fica. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e como o Senhor não há ninguém. Por isso estamos aqui diante da tua presença, para te pedir as tuas bênçãos nessa manhã, já quase início de tarde, sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que vão estar assistindo, sobre aqueles que vão estar ouvindo, e que a tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada agora, venha de encontro com as nossas necessidades. Por isso, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos, que o Senhor fale conosco mais uma vez através do teu Espírito Santo. Tudo te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Bom, nós estamos aqui, como você já sabe, é uma rádio missionária, sempre fazendo aqui aquilo que Deus quer que façamos, pregando a palavra, ensinando e mostrando. E nós estamos indo para já o final desse seminário sobre família. Vamos indo para o final. Depois desse slide que eu vou mostrar, mais 4 terminamos, né? Mas eu quero que você ponha atenção naquilo que vamos estar falando hoje, que é sequência do que já falamos na semana passada. É sequência, né? E estamos falando sobre os filhos que obedecem, né? Os filhos que obedecem é bom, né? É bom porque nos agrada, né? Os filhos que obedecem, os filhos obedientes, são aqueles filhos que sempre nos proporcionam bem-estar, né? Alegria, gozo, felicidade, satisfação, orgulho, né? Os filhos obedientes, né? A gente fala com eles, eles são mansos, né? Mas, para que tudo isso aconteça, temos que fazer parte da vida deles, né? Na parte do ensinamento, na parte da educação. E na semana passada nós falamos sobre os que obedecem, né? O que acontece? Então, né, gera neles a fé e salvação para eles. Falamos também que eles estão prontos para ouvir o Senhor falar, né? Tá tudo gravado, viu? Só você entrar no meu YouTube ou no meu Facebook, você vai ouvir aí, em espanhol e português. Eles aprendem, ensinar a aprender a verdade. Eles querem aprender, muitos querem aprender a verdade, né? E outros também querem desenvolver o amor, amar. Porque amar também é uma coisa que está sendo muito difícil para muitas pessoas, né? Essa tarefa de nós desenvolvermos com os nossos filhos é muito importante, né? Porque vamos falar mais 2 pontos que nós não falamos na semana passada. Vamos falar hoje para fechar. Fora aquilo que eu já falei, que está gravado, está no meu YouTube, Elias Correia, você vai me encontrar lá. Nós vamos falar sobre pronto para agradar e são abençoados, né? Abençoado. É uma coisa interessante porque a gente tira esse exemplo pelos animais, né? Eu vi um vídeo esses dias na internet, até me chamou a atenção. Uma menina razoável, grandinha já, não era bem moça ainda, chegou na beira de um curral e acho que é um burro, né? Viu a menina e veio veio fazendo aquele barulho peculiar dele, né? E veio, se aproximou da menina, deitou com a sua cabeça aqui no ombro e ela abraçava ele, ou ela, não sei. E beijava o animal, e ele se coisava no ombro dela e tal. Então a gente vê que quando você dá atenção, quando você se dispõe a ajudar, vai ser agradável? A pessoa vai querer te agradar? O teu filho vai querer te agradar? A tua filha vai querer te agradar? É sempre assim. Pô, se os animais que não pensam sabem retribuir a atenção, imagine nós ensinando os nossos filhos, eles vão estar prontos para ser agradáveis, né? Eles vão estar prontos para nos agradar, vão estar prontos para ser abençoados, porque nós estamos proporcionando, nós estamos ajudando a eles dentro da palavra.
dentro da palavra. Porque a palavra de Deus é uma coisa interessante. Quando você dá crédito, que você ouve, você guarda a palavra de Deus, ela gera em você. Ela gera. Através do Espírito Santo. É interessante porque está escrito, né? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, não é? A palavra de Deus. Então é interessante. Por isso que nós temos por obrigação, tentar gerar nos nossos filhos, para que eles se tornem agradáveis. Nós precisamos trabalhar com eles, né, para que eles sejam filhos abençoados. Sabia disso? Às vezes a correção ajuda. Porque tem muitos pais que não gostam de corrigir os seus filhos. Não gostam. Mas nesse caso, não é questão de gostar. É questão de demonstrar que você realmente quer o bem da pessoa. Que você ama aquela pessoa. E a correção, ela faz parte. Então, é uma das coisas que muitas vezes nós, como pais, nos esquecemos. Aí você vê seu filho triste no canto, você fica preocupado. Se você falar alguma coisa que faz ele pensar ou ela pensar, deixa eles pensarem um pouco. Deixa que o Espírito Santo trabalhe na mente deles através da palavra que você deu. Agora, depende da palavra que você deu. Tem esse detalhe. Não é qualquer palavra que você vai dar para o seu filho ou para sua filha e que eles vão se sentir tão bem a ponto de querer estar remoendo o que foi falado. Você também pode estar gerando um sentimento de raiva, também de ódio, com as palavras pronunciadas. Se são palavras de Deus, segundo a palavra de Deus, você pode ter certeza que não vai gerar nenhum tipo de coisa negativa. Não vai. Entendeu? Aqui está a paz do Senhor, pastor Elias, estou escutando a palavra de Deus. Amém. Está o evangelista Roberto, lá na cidade de Toyohashi, nos assistindo e nos escutando nessa madrugada deles lá, porque agora lá é 00:45 de sábado. Muito bem. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho de estar conosco aí. Dá um abraço no Daniel, abraço na sua esposa. Espero que ela esteja bem, né? Que é importante para criar o filhinho. E todos estejam bem por aí, tá bom? Então, é muito importante que nós, como pais, trabalhemos esse lado importante. Porque os filhos não serão agradáveis se nós também não fizermos com que eles sejam agradáveis. Não serão. Não serão. E muito menos. Porque quando o filho deixa de obedecer aquilo que Deus já estabeleceu, não é abençoado. Né? Porque Deus não está no céu com um laço na mão, um chicote, né, como muita gente fala. Não, Ele não está. Ele não está. Ele não está. Ele não está. Ele está no céu sim. Né? Está no céu sim. Mas não com um chicote na mão para dar chicotada nas pessoas. Isso já está estabelecido por Ele. Né? Se está estabelecido, já está lá. Já está feito através da palavra dele. Entendeu? Está estabelecido através da palavra dele. Teve um pequeno problema aqui com o Face, por isso que eu falo, se cair o Face, você corre e vai para a rádio. radioalfainternacional.com, alfa com PH. Então, eu desculpo aí o nosso irmão evangelista que estava assistindo, Roberto, né? Então, é um problema do Facebook. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que precisamos ajudar os nossos filhos para que eles possam estar prontos para agradar e serem abençoados. Tá? Agora, veja bem. Se você vai na palavra que nem está aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz, presta atenção, sede, pois, imitadores de Deus. Imitar a Deus não é algo muito fácil. Não.
imitar a Deus não é algo muito fácil. Está dizendo assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quer dizer, está fazendo um ligamento muito sério aí. Você vai imitar o seu Deus, seu pai, que é Deus, como filho amado. Quer dizer, é o que eu digo sempre, as pessoas hoje vão aos cultos, né? E nos cultos elas não agradam muitas vezes o pai. Não. Porque eles vão com tantos problemas, eles vão carregados, que eles se esquecem que Deus está ali, porque Deus é Espírito, e se esquecem de cultuar, de dar a Deus o que Ele merece, pelo qual nós fomos lá. Não estou falando só de oferta e dízimo, não. Tem o louvor, tem a adoração, tem o agradecimento, que é a gratidão pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Tem tudo isso. Mas nós, muitas vezes, nós não imitamos a Deus. Porque Deus, o Senhor disse através de Jesus que onde estiver 2 ou 3, Ele vai estar lá. Não é assim? E às vezes a gente vai para um culto e nós não procuramos ser imitadores de Deus, porque Deus ama. Deus é amoroso. Deus é bondoso. Misericordioso. Então nós temos que procurar ser imitadores como filhos dele, e quando chegarmos na presença dele, adorá-lo. Para isso é o culto. Bendizer o seu santo nome. Então nós geramos isso nos nossos filhos. Os filhos passam a nos venerar. Venerar é respeitar, é amar. E isso é uma coisa importante. Então eles passam a ser agradáveis a nós. Eles vão querer agradar. E com isso, perdão, vai ser abençoado. É muito importante isso. É muito importante. Às vezes nós pensamos que os filhos, né, eles não prestam atenção nas coisas. Às vezes pensamos que nossos filhos não prestam atenção no nosso carinho, na nossa atenção, no nosso respeito em relação a eles, né? É muito importante que eles vejam tudo isso, para que eles aprendam a estar prontos para agradar e para que sejam abençoados. Como disse aqui Efésios, que nós devemos ser imitadores de Deus. Mas muitos hoje querem ser imitador do mundo, não de Deus. Então, nós é que construímos um espírito, ajudamos os nossos filhos a construir um espírito agradável. Um espírito que vai ser uma pessoa abençoada, porque vai ser uma pessoa mansa, respeitando a palavra de Deus. Há necessidade disso. Que o povo não respeita a palavra de Deus. Não. Está muito difícil. Hoje as pessoas querem usar a palavra de Deus para os seus próprios benefícios. E enganando assim as pessoas. Só que os nossos filhos estão vendo como nós vivemos, como nós fazemos. Está entendendo o que eu estou falando? Porque se a gente não quiser obedecer, agradar, não tem como ser abençoado. Não existe forma de que Deus nos abençoe se nós não cumpramos com a sua palavra. Não tem como. É estabelecido por Deus. E não tem jeito de sair fora. Porque Deus já disse, Deus não está com um chicote lá no céu para... Ele já disse, já determinou através da palavra dele. Se você quiser ir contra Deus, ele vai dizer, se você lesse, ou se você buscasse ver na minha palavra o que eu já falei, talvez você não tivesse tão mal. Acontece que os crentes hoje não querem ler Bíblia. Jovem, então, misericórdia. Sendo que a palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Já está escrito para que você leia, para que nós leiamos, para que nós vivamos ela. Agora, nós temos que fazer para que os nossos filhos estejam prontos para agradar. Aquele filho amoroso, aquele filho bondoso, carinhoso, temos que fazer. E são os pais que fazem. Através da palavra de Deus. Mostrando para eles. E assim eles serão filhos abençoados.
Sabe, nós vivemos num período hoje onde a Bíblia está se cumprindo, em várias profecias já ditas, que pai contra filho, filho contra pai, né? E hoje a gente vê filho matando os pais e pai matando o filho. A gente cansa de ver isso. Só que, se nós olharmos a palavra, existem bênçãos estipuladas, já ditas por Deus, através da palavra. Se você, por exemplo, quer que seu filho vá bem, né? E vida longa, tem que mostrar para ele. Tem que procurar convencê-lo, através do Espírito Santo, que ele entenda isso. É o que está no livro de Efésios, capítulo 6. Eu estou lendo só um pedacinho do versículo 3, que diz assim: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer dizer, é a obediência aos pais. É aquele carinho, aquele respeito aos pais. Porque é engraçado que quando nós ficamos adultos, às vezes até casados, né? Esquecemos que somos filhos. Porque você está debaixo sempre de uma autoridade, nunca está em cima da autoridade, está sempre embaixo. O seu pai nunca vai ser teu irmão. Não, teu pai nunca vai ser teu irmão. O teu pai nunca vai ser teu filho. Apesar de você tratá-lo como um filho, às vezes, pela idade dele. Mas ele sempre será seu pai, sempre será sua mãe. Sempre será, não tem como escapar. Então, às vezes, o pai vem para falar alguma coisa e você não concorda com o ponto de vista. Não fale. Não fala nada. Deixa falar sem problema. Não vai alterar o seu comportamento por causa disso. Você ouça. Analisa. Porque o maior defeito hoje do ser humano é não ouvir as coisas. É já fazer um pré-julgamento. Eu muitas vezes ouvi meu pai às vezes dizia certa coisa que eu não estava de acordo com ele. Mas eu ouvi o que ele estava falando, depois eu ficava pensando. E depois, às vezes, eu chegava à conclusão que ele estava certo. E já era casado. Filho, porém casado. Filho, porém avô. Imagina isso. Avô. Né? Hoje eu já não tenho mais meus pais, mas quando eles estavam vivos. Então, é muito importante que nós, como pai, como mãe, saibamos orientar os nossos filhos, mostrar a eles a necessidade de serem agradáveis aos pais. Porque tem filho que repele o pai, repele a mãe, não querem. Ele vive fazendo coisa errada e muitas vezes nós consentimos. Não existe correção. Então, gente, nós não estamos vivendo hoje um tempo que os nossos filhos têm perspectiva longa de vida. Tem muitos que não têm. Não tem. E vemos filhos hoje que não vão bem. Em nenhum aspecto. Nem espiritualmente, nem materialmente falando, nem academicamente, nem na base do estudo. Não vão bem. Mas se nós pararmos e olharmos o porquê disso, você vai ver que está faltando o que Deus já estipulou. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Como te vá bem o quê? Obedecendo os pais. Respeitando os pais. Amando. Eu já disse e vou repetir aqui para você, que se eu pudesse voltar o tempo, voltaria. Só para não fazer o que eu fiz de errado lá atrás, com meus pais. Maldade. Não estava pronto para agradar. Ao contrário. Então, são coisas que nós mesmos, ok? Não beneficiamos nossos filhos. Na parte que eu vou falar na semana que vem, se Jesus não voltar, vocês vão ouvir sobre o desobediente. O que gera o desobediente? Para ele e as causas porque gera isso. Né? Eu muitas vezes eu era corrigido pela minha mãe e eu achava que ela estava errada. Achava. Só que eu não ousava nem olhar na cara dela. Eu baixava a cabeça. Quando tinha uma oportunidade, então eu iria a ela e dizia a ela: olha, mãe, a senhora
que hoje não existe essa expressão mais. Tem pais que se sentem velhos quando chamam de Senhor. Então, se a gente for ver, alguns protocolos que se existia no passado, hoje já não existe. Põe uma forma de igualdade entre pai e filho. E não existe igualdade entre pai e filho. Em termos de hierarquia, não. Não. Não existe. Pai é pai, filho é filho. Pai tem as suas obrigações, o filho tem as suas obrigações. Então, mas nós é que fazemos os nossos filhos viverem bem e que eles tenham vida longa. Agora, nós temos que ensiná-los a andar diretamente na palavra. Olhando a palavra e respeitando e obedecendo a palavra de Deus. Ninguém será salvo se não procurar viver segundo a palavra de Deus. Não vai. Se você olhar para a palavra, fala sobre o fruto do Espírito. Que nós conhecemos 9, né? Que mais comuns que se usa, mas são mais. Agora, se isso está na Bíblia, para quê? É para enfeitar a Bíblia ou para que nós, como filhos imitadores do Pai, de Deus, vivamos? Claro que é para viver. Então, tem muitas coisas que os crentes vão ser salvos às vezes, mas vão deixar de desfrutar das coisas que estão na palavra. Obedecem à palavra, mas não conhecem a fundo o que está escrito. Porque não escudrinha, não busca. Foi como Jesus disse, que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, se você quer que o teu filho vá bem e que viva muito tempo, ensina ele a te respeitar, a te amar. Ensina, porque isso gera, né, no futuro, um homem ruim, rude com a sua esposa, uma mulher ruim, desobediente, uma mulher... Gera. Porque nós formamos mal. Porque o que dá caráter bom para um filho não é simplesmente as tuas palavras. São os ensinamentos que a Bíblia nos dá. São os ensinamentos que a Bíblia nos mostra. Eles podem ser que não gostem no começo. Mas depois que entra neles, eles aceitam, eles vão falar, puxa vida, que bom que eu aprendi isso. É isso que tem gerado em mim. Eu digo, o que mudou a minha vida não foi as surras que meu pai me dava. Ajudou, mas não foi as surras. Foi conhecer a palavra de Deus. Foi querer viver o que está escrito. Aí sim existe mudança. Existe mudança, porque a palavra de Deus, ela gera em nós. Está escrito, ela gera coisas em nós. Se é que nós guardamos a palavra de Deus. Não tem como escapar. Não tem, querido. Nós às vezes pensamos que nós somos os bons, né? A gente sabe tudo. E principalmente quando o filho vai para a universidade, né? 17, 18 anos. O pai está com 45, 50, 60. O filho chega em casa achando que o pai está velho, que a mãe está velha, que eles não sabem nada. E ainda dizem, eles nunca foram para a universidade, eles não sabem. Mas ele se esquece que o pai já teve 17, 18 anos, 20. E ele nunca teve 40, 50 ou 60, nunca teve. O que dá experiência é a vivência. Você sentar no banco da escola vai te dar um grande conhecimento, não experiência. E muitas vezes você sai da faculdade, vai procurar um emprego, você não tem experiência naquilo, eles vão te perguntar se tem experiência. Não. Então você vai entrar como aprendiz. Está aí. Então o que vale para nós é a vivência, que gera em nós experiência. Porque a Bíblia fala que a paciência gera experiência. E paciência é a mesma coisa que vivência. Olha que coisa interessante. Quando você tá sem paciência e você pede a Deus, Deus me dá paciência, Deus vai te dar o quê? Provas. Você está vendo como é que é? Aí vai te gerar o quê? Experiência. E com experiência, a paciência. É interessante, né? A palavra de Deus ela é fantástica, ela é maravilhosa. Agora,
A obediência traz consigo muitas outras bênçãos, pois submissão aos pais é submissão a Deus. Foi Ele quem mandou os filhos obedecerem os pais. Foi Ele. Quando o filho se submete, é bênção para eles, estamos ajudando. E Deus tem prazer de falar, esse filho aí, ele é um abençoado, porque ele respeita a minha palavra, ele respeita o que eu disse, e ele ama os pais, ele é obediente, submisso. Filho que é submisso a Deus, é submisso aos pais. Filho que não se submete aos pais, muito menos vai ser submisso a Deus. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde tudo é contrário à palavra de Deus. Onde o diabo está jogando, mas jogando duro todas as cartas, fichas, o que ele tem para jogar contra o povo de Deus. Não tem como escapar. Temos que olhar para a palavra para ficar firmes. Firmes. Quando um filho aprende submissão, quando um filho aprende submissão, ele aprende a submeter-se a uma vontade mais alta que a sua. Quando a gente aprende a obedecer aos pais, submeter-se aos pais, é gerado pela palavra na pessoa. Porque, falando humanamente, os filhos não querem submeter. Mas quando eles conhecem a palavra de Deus, isso gera neles exatamente isso. Que é uma força superior. É uma autoridade maior. E aí eles vão fazer isso. Sabendo submeter-se a uma autoridade mais alta, pode treinar o filho pequeno a responder até o chamado de Deus, a salvação. Pois a salvação é uma resposta em obediência ao chamado de Deus pela palavra dele. É como eu expliquei agora há pouco. Tem pessoas que acham que vão ser salvos só porque aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus, estou salvo. Não. Não é só isso. Se fosse só isso, eu não estaria aqui. Já aceitei Jesus há quantos anos? Existe um caminho para trilhar dentro da palavra. Senão nós teríamos que tirar aí algumas coisas da Bíblia, porque então estaria fora. Como, por exemplo, Jesus dizer que aquele que vencer. Então teríamos que tirar fora parte do livro de Santiago, quase todo ele, onde diz que aqueles que querem ser amigo do mundo se constituem inimigo de Deus. Então nós teríamos que tirar muitas coisas. Nós trilhamos a salvação na palavra. Por que então temos aí a passagem da porta estreita? Quer dizer, você quer entrar com todas as suas bagagens. Não. É conquistar na palavra. As pessoas não querem entender, aí já não é um problema de Deus. E muito menos de quem está falando. É o problema da pessoa. Não adianta. Não é fácil, gente. A Bíblia diz que o céu é conseguido à força. Quer dizer, você luta contra tudo e contra todos para agradar a Deus e ser salvo. E diz a palavra na continuação que só os valentes. Você não pode ter medo, duvidar de nada do que está escrito. É aceitar e procurar viver. Fazemos com que os nossos filhos, através da palavra, entendam a submissão que eles têm em relação aos pais. Porque os filhos hoje não querem submeter aos pais. Tem uns que querem viver sua vida independente e ainda diz para o pai e para a mãe, não, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. Sim, mas mora na casa do pai, tem que respeitar a casa do pai. E meu pai dizia isso, já contei aqui várias vezes, contei agora há pouco. Meu pai dizia isso para nós. Se vocês não querem obedecer às normas da casa, a porta é a serventia dela. Você pode... E aí ele dizia, aqui vocês têm comida na mesa, vocês têm roupa lavada, caminha para dormir. Vocês estão entendendo, não é? Por isso que nós temos que... O trabalho de ser pai e o filho, ser filho, são um trabalho mais ou menos de grande responsabilidade. O pai de ensinar e o filho de ouvir e obedecer. Porque tem muito filho andando para trás hoje. Vai de mal a pior. Porque não respeitam, não amam, não agradam e não são abençoados. E a vida talvez não seja tão longa.
O filho sabe que submeter-se aos pais, ok? O filho que sabe submeter-se aos pais sabe obedecer os mandamentos de Deus. Não de uma força extrema, mas de uma consciência e um impulso interno, na alma e no espírito, refletindo na sua vida. Quer dizer, não precisa estar com violência. Você ensina o seu filho a entender a palavra, você ensina a sua filha a amar a Deus. E quando eles olham para a palavra, eles vão dizer, pô, isso aqui está referindo-se ao meu pai e minha mãe. E se refere a mim? Eu louvo a Deus que até hoje meu pai teve 13 filhos, né, com uma de criação que está viva ainda. Nenhum se perdeu até hoje. O Senhor já levou 2. Crentes. Inclusive a primeira que foi, que era mais nova que a que foi depois, estava dentro do culto. Estava adorando a Deus. Quando caiu fulminada lá. Deu um ataque do coração e... Então, é tão simples que a gente pode ver as coisas de Deus, simples, mas poderosamente. Para poder ajudar os filhos, né? A obedecer a palavra e serem abençoados. Serem filhos agradáveis. Filhos que a gente tem prazer de sentar com eles, abraçá-los. E eles conosco, não? E eles conosco. Porque tem muito filho hoje que não são filhos de crente, mas são obedientes aos pais. Abençoam os pais, porque estão bem empregados e tal. Então, nós precisamos entender que o que está determinado por Deus já está determinado, não vai vir mudança. Não virá outra palavra, não. Já está determinado, já está. Agora, se Deus quer falar com você algo em particular, ele usa um profeta, etc. Mas o que Deus estabeleceu para nos abençoar na terra já está escrito. É o caso aqui, deixa eu pôr aqui para você ver, que é o caso aqui do nosso querido Abraão e Isaac. Né? Abraão e Isaac. Eu botei agora ali para o pessoal dar uma olhadinha, né? Os que estão pela rádio. Abraão e Isaac. Abraão e Isaac. Eu fico pensando. Abraão, velho, teve filho já velho. E depois de tudo isso, Deus ainda fala para ele sacrificar o filho. Porém, ele deve ter contado toda a história para o menino. Que Deus lhe deu a ele quando já era velho. A mãe já não podia ter filho. E depois ele vai ter que contar para o filho que Deus pediu a ele em sacrifício. Gente, o negócio, humanamente dizendo, olhando humanamente, é absurdo. É um absurdo. O Abraão obedecer a Deus, né? Imitadores de Deus, como filhos amados, e o filho que vá bem na vida e tenha vida longa, que foi o caso de Isaac. Porque Isaac podia falar, mas peraí, pai, que negócio é esse? O senhor vai me matar? Não, não mata eu não. E eu fico pensando nessa história que aconteceu, e estava tudo pronto para que o moço fosse imolado. Aí Deus bradou do alto, disse, não faça isso não. Então, são coisas que estão na nossa mão, na nossa cara, que nós não queremos entender. E muitos dizem, isso é do Velho Testamento, isso. Não, mas é história para você, para mim, para nós vivermos e aprendermos. Amar a Deus, respeitar os pais, obedecer aos pais. O filho quer ser abençoado, filho? Quer, filha? Obedeça a seu pai, a sua mãe. E não julgue ele por velhos, porque por mais que eles estejam mais idade do que você, eles têm mais experiência. E nenhum pai, nenhuma mãe vai dar uma palavra para que você não seja abençoado. Não vai. E aqui o final é uma pergunta que eu quero fazer para você pensar um pouco. Você pensar um pouco. Até que ponto nossos filhos são obedientes?
Depende de você, depende de mim, depende de nós. Mas até que ponto eles são obedientes? O que nós fazemos para ajudá-los? A nossa responsabilidade é muito grande. E nós não podemos querer fugir da nossa responsabilidade de ser pais e educar, mostrar aos nossos filhos, e eles de escutar, aprender e viver para que tenham uma vida abençoada por Deus. Para isso estamos nós, temos que ensiná-los. Amém? Muito bem. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. E prometo voltar semana que vem. Vamos falar sobre filhos desobedientes. Você não perca. Vai estar tremendo. 10 horas da manhã aqui e 11h30 da manhã aqui. Agora aqui é 12 horas e 13 minutos. Ok? Já tarde. Já é da tarde. Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pela tua palavra que é santa, bendita, e pelo Senhor que é maravilhoso. Abençoa meus irmãos, Pai, através do Facebook e através da Rádio Alfa Internacional. Que eles possam ser tocados pela tua palavra através do teu Espírito Santo, os que estão assistindo agora e os que vão assistir depois. E o teu nome seja glorificado. Ajuda-nos em tudo, Pai, pois nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Abençoa meus irmãos, dá um final de semana abençoado para cada um deles, assim como para nós. Se o Senhor não vier buscar o teu povo, que possamos estar aqui na segunda-feira mais uma vez. Pois te agradecemos por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.